Considere uma criança de 5 anos de idade com dor aguda e limitação funcional do quadril esquerdo e suspeita de sinovite transitória do quadril. Em relação a essa doença e ao diagnóstico diferencial com artrite séptica, pode-se afirmar: é comum a presença de febre alta e elevação do VSH e PCR, o que dificulta o diagnóstico diferencial com artrite séptica. Na radiografia simples da sinovite transitória, identifica-se sinais de derrame articular e redução do espaço articular. Na ultrassonografia, o derrame articular da sinovite transitória pode apresentar-se tanto anecogênico quanto com debris móveis. Na ressonância magnética, o realce sinovial na fase pós-contraste é diagnóstico para artrite séptica. A hipoperfusão da epífise femoral evidenciada na fase pós-contraste da ressonância magnética favorece o diagnóstico de sinovite transitória. Então, o que é a sinovite transitória do quadril, né? É uma condição inflamatória aguda e autolimitada, como o nome está dizendo, transitória. Acomete mais meninos de 3 a 8 anos e clinicamente se apresenta com dor no quadril e pode ter até claudicação ou incapacidade para andar mesmo, que geralmente dura de 1 a 3 dias, pode se estender por um pouco mais de dias. Na verdade, é um derrame articular que a gente vai ver no quadril, né? E não tem uma causa conhecida, mas é muito comum ter uma história de uma virose previamente ao quadro de dor e claudicação, né? Pode ser uma virose de via aérea respiratória, de via aérea superior, pode ser uma virose intestinal. Às vezes também tem uma história de um pequeno trauma antes de apresentar a dor e claudicação. Então, como a gente pode ver nessa imagem belíssima aqui, né? A gente tem aqui o acetábulo, aqui o fêmur, né? Um corte longitudinal de ultrassonografia, mostrando que ainda é uma criança, então a fisezinha ainda está parcialmente aberta, né? A epífise e o colo femoral. Aqui a cartilagem, essa banda hipoecóica que é a cartilagem. Esse triângulozinho aqui ecogênico, o labrum acetabular. Aqui cápsula e ligamento, né? Essa banda, essa corda hiperecogênica aqui de estrutura fibrilar. É a cápsula e ligamento, e aqui o derrame articular. Percebam que o derrame articular ele não se concentra aqui na interlinha articular, né? Porque aqui é uma região muito estreita, né? Tem uma força muito apertadinho, então ele escorre para esse recesso. Então, toda vez que for procurar derrame articular, não procurar aqui na interlinha, procurar nos recessos. Isso vale para quase todas as articulações. E aí, como aqui a gente tem realmente esse espessamento, cápsula ligamentar normal, às vezes é comum, e ele faz essa deflexão, né? Então, às vezes é comum no ultrassom a gente confundir, né? Da derrame articular, e na verdade não era um espessamento cápsula ligamentar. Então, repara bem a diferença do líquido anecoico, né? Procura por esse líquido, que geralmente é anecoico aí. Então, ela é comum a presença de febre alta? Não é comum. Né, o paciente pode ter uma febrícula antes do quadro, né, porque é comum ter aquelas infecções antes do quadro, mas a febre alta não é comum durante a dor e claudicação. Né, na radiografia da sinovite transitória, identifica-se sinais de derrame articular e redução do espaço articular. O derrame articular no quadril, na radiografia do quadril, ele não é perceptível, porque a gente faz uma radiografia em anteroposterior. Então tem muita sobreposição de estruturas, né? É dificílimo a gente identificar derrame articular no quadril na radiografia. E redução do espaço articular, quando é uma sinovite transitória, não existe, né? A sinovite transitória, como não está dizendo, é um derrame articular e aí ele desaparece rapidamente. Então não existe um dano articular que cause redução do espaço articular. Então redução do espaço articular de jeito nenhum. Na ultrassonografia, o derrame articular da sinovite transitória, ele pode ser tanto anecoico como pode ter um debrisinhos em suspensão. Também são achados normais, não quer dizer que esse debris é de artrite séptica de forma alguma. Na ressonância magnética, o realce sinovial na fase pós é diagnóstico para artrite séptica. É erradíssimo, porque primeiro que a sinóvia é normal, fisiologicamente, ela realça após o contraste, numa fase tardia do contraste, a sinóvia de todo mundo. Né? E o realce sinovial, ele não quer dizer que é patológico, né? E é diagnóstico de artrite séptica, não. Ele pode estar presente no paciente normal, ele pode estar presente nas doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, né? Ele pode estar presente na sinovite transitória do quadril, ele pode estar presente na artrite séptica, então ele é bem inespecífico, isolado de forma isolada.
E também aqui dizia que a hipoperfusão da epífise femoral, evidenciada na fase pós da ressonância, sugere diagnóstico de nova transitória. Também não é verdadeiro.